Salmo 51. Título: Ao mestre de canto. Portanto, não foi escrito somente para meditação pessoal, mas para uso público da canção, adequado para a solitude da penitência. Esse salmo incomparável é igualmente bem adaptado para a Assembleia dos Pobres de Espírito. Um salmo de Davi. É um assombro, mas, mesmo assim, um fato, que alguns escritores tenham negado a autoria de Davi neste salmo. Mas suas objeções são banais. Este salmo tem, em seu todo, o estilo de Davi. Seria muito mais fácil imitar Milton, Shakespeare ou Tennyson do que Davi. Seu estilo é inteiramente sui generis e é tão facilmente distinguível quanto o toque de Rafael ou as cores de Rubens. O grande pecado de Davi não deve ser desculpado, mas é bom lembrar que seu caso tem uma coleção excepcional de especialidades. Ele era um homem de paixões muito fortes, um soldado e um monarca oriental com poder despótico. Nenhum outro rei de sua época teria sentido remorso algum por ter agido como ele agiu. E, consequentemente, não havia ao seu redor as restrições de costumes e associação que, quando violadas, tornam a ofensa ainda mais monstruosa. Ele nunca dá indício, de forma alguma, de atenuação, e nós não mencionamos estes fatos para justificar seu pecado, que é detestável ao grau máximo, mas para o alerta de outros, de modo que reflitam que a libertinagem que neles há, neste momento, pode carregar culpa ainda maior em si do que o erro do rei de Israel. Ao nos lembrarmos de seu pecado, permaneçamos em sua penitência e na longa série de castigos. Permaneçamos em sua penitência e na longa série de castigos que tornaram a parte subsequente de sua vida em uma história tão pesarosa. Charles A. Spurgeon. Este salmo é uma gema mais reluzente em todo o livro e contém instrução tão grandiosa e doutrina tão preciosa que a língua dos anjos não faria justiça ao desenvolvimento completo. Victorinus Strigelius. Este salmo geralmente é geral e adequadamente chamado de o Guia do Pecador. Em algumas de suas versões, geralmente, auxilia o regresso do pecador. Atanásio recomenda a alguns cristãos, a quem ele estava escrevendo, que repitam este salmo quando acordam à noite. Todas as igrejas evangélicas estão familiarizadas com ele. Lutero diz: não há outro salmo que seja mais frequentemente cantado ou orado na igreja. Este é o primeiro salmo em que temos a palavra Espírito sendo usada em aplicação ao Espírito Santo. William S. Plumer. Este é o salmo que toca mais profundamente entre todos os salmos, e eu tenho certeza de que é o mais aplicável a mim. Parece ter sido a efusão de uma alma sofrendo sob a consciência de uma grande e recente transgressão. Meu Deus, seja recente ou não, dá-me a habilidade de sentir a enormidade de minhas múltiplas ofensas. E não te lembres dos pecados de minha juventude, colocando-os contra mim. Thomas Chalmers. Meu Deus, seja recente ou não, dá-me a habilidade de sentir a enormidade de minhas múltiplas ofensas. E não te lembres dos pecados de minha juventude, colocando-os contra mim. Thomas Chalmers. Versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus. Ele apela imediatamente à misericórdia de Deus, antes mesmo de mencionar seu pecado. Contemplar a misericórdia é algo bom para os olhos que sofrem com o choro penitente. O perdão do pecado deve sempre ser um ato de pura misericórdia e, portanto,
É para esse atributo que o pecador desperto voa. Charles A. Spurgeon. Eu não ouso dizer meu Deus, eu não ouso dizer meu Deus, pois isso seria presunção. Eu o perdi pelo pecado. Afastei-me do Senhor ao seguir o inimigo e, portanto, sou impuro. Não ouso aproximar-se do Senhor, mas me colocando à distância e erguendo minha voz com grande devoção e coração contrito, clamo e digo: compadece-te de mim, ó Deus. Reverendíssimo A. P. Forbes, bispo de Brescia, em um comentário sobre os 7 salmos penitenciais, essencialmente de fontes antigas. Segundo a multidão. Os homens são grandemente aterrorizados pela multidão de pecados. Mas aqui há consolo. Nosso Deus tem multidões de misericórdias. Se os nossos pecados forem numerosos como os fios de cabelo de nossa cabeça, as misericórdias de Deus serão como as estrelas do céu. E como Ele é o Deus infinito, suas misericórdias também o são. Sim, acima de nossos pecados estão as suas misericórdias, como Ele mesmo está acima de nós, pobres pecadores. Archibald Simpson. Versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade. A mancha em si é irremovível, e eu, o pecador, mantive-me nela longamente, até que o carmesim estivesse enraizado. Mas, Senhor, lave, 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 novamente até que a última nódoa desapareça e não reste nenhum vestígio de minha impureza. O hipócrita se contenta com suas vestes limpas, mas o verdadeiro suplicante clama, lava-me. Este pecado específico contra Batseba serviu para mostrar ao salmista toda a montanha de sua iniquidade, da qual este ato imundo era apenas uma pedra desmoronando. Ele deseja ser livre de toda a massa de sua imundície, antes tão pouco considerada, e que agora se tornaram um terror hediondo e assombroso para sua mente. Charles A. Spurgeon. Disso aprendemos como é vil, imundo e miserável o pecado aos olhos de Deus. Mancha o corpo do homem, a alma do homem, o torna mais vil que a criatura vivente mais vil. Não há um sopro que seja mais vil e repugnante aos olhos do homem, como um pecador maculado e contaminado pelo pecado é aos olhos de Deus, até que seja limpo e lavado deste pecado no sangue de Cristo. Samuel Smith. E purifica-me do meu pecado. Essa é uma expressão mais geral, como se o salmista dissesse: Senhor, se o lavar não for suficiente, tenta algum outro processo. Se a água não tiver utilidade, que seja o fogo, de qualquer outra coisa seja testada, para que eu seja purificado. Livra-me de meu pecado por algum meio, por um meio qualquer, por todos os meios possíveis para simplesmente me purificar por completo, e não deixes culpa alguma sobre minha alma. Ele não clama por causa da punição, mas por causa do pecado. Muitos assassinos se inquietam mais quando na forca do que pelo assassinato que os levou até ali. O ladrão ama saquear ainda que tenha prisão, ainda que tenha medo da prisão. Não foi assim com Davi. Ele está cansado de seu pecado, como pecado. Seus clamores mais altos são contra o mal de suas transgressões e não contra as dolorosas consequências dela. Quando lidamos seriamente com o nosso pecado, Deus lidará gentilmente conosco. Quando odiamos o Senhor, quando odiamos o que o Senhor odeia, Ele em pouco tempo dará um fim a isso para nossa alegria e paz. Charles A. Spurgeon. O pecado é algo imundo quando nele pensamos. É imundo quando dele falamos. É imundo quando dele ouvimos. Imundo quando cometemos. Em suma, não há nada nele exceto indignidade. Archibald Simpson. Versículo 3. Pois eu conheço as minhas transgressões,
Ele parece dizer: eu faço uma confissão completa de todos. Não que esta seja minha alegação ao buscar perdão, mas é um indício claro de que preciso de misericórdia. E sou completamente incapaz de procurar auxílio em qualquer outro lugar. E o meu pecado está sempre diante de mim. Meu pecado, como um todo, nunca abandona minha mente. Oprime meu espírito continuamente, colocando-o diante do Senhor, porque constantemente está diante de mim. Senhor, afasta-o de mim e de ti, para a consciência desperta. A dor da consideração do pecado não é transitória e ocasional, mas intensa e permanente. Isso não é sinal da ira, e isso não é sinal da ira divina. Antes, um prefácio certo do favor abundante. Charles Spurgeon. Davi detinha seu pecado e o confessou como seu. Aqui está a nossa riqueza natural, o que podemos dizer ser propriedade nossa além de nosso pecado. Nossos alimentos e vestes, o essencial da vida, tudo é empréstimo. Viemos famintos e nus ao mundo. Não trouxemos nada disso conosco. E não merecíamos nada disso aqui. Nosso pecado veio conosco, como Davi mais tarde confessa. Temos direito de herança no pecado, tomando-o por transferência e transmissão de nossos pais. Temos o direito de posse. Então Jó diz: me fazes herdar as culpas da minha mocidade. Samuel Page. Versículo 4. Pequei contra ti somente. Um pecado de enfermidade pode admitir apologia. Um pecado de ignorância pode encontrar desculpa. Mas um pecado de rebeldia não encontra defesa alguma. Sir Richard Bakar. Há uma tristeza divina que leva o homem à vida. E esta tristeza é forjada em um homem pelo Espírito de Deus, no coração do piedoso. Por essa tristeza ele lamenta o pecado, pois desagrada a Deus, que é um Pai tão precioso e doce para ele. E suponha que ele não tivesse nenhum céu que pudesse perder ou um inferno que pudesse ganhar. Ainda assim ele se entristeceria e lamentaria em seu coração por ter causado tristeza a Deus, desprazer a Deus. John Welsh. E fiz o que é mal perante os teus olhos. Cometer traição na própria corte do rei e diante de seus olhos é de fato insolência. Davi sentiu que seu pecado fora cometido em toda a sua imundície, enquanto o próprio Jeová assistia. Ninguém que não seja filho de Deus se importa com os olhos de Deus. Mas havendo graça na alma, vê-se refletido uma culpa temerosa por todos os atos malignos, quando nos lembramos de que Deus, a quem ofendemos, estava presente quando a transgressão foi cometida. Eu nasci na iniquidade. Ele está atordoado pela descoberta de seu pecado congênito e procede para apresentá-lo. Isso não foi planejado para justificar-se, mas antes para completar a confissão. É como se ele dissesse: não apenas pequei desta vez, mas em minha natureza sou pecador. A fonte de minha vida é poluída, assim como suas correntes. Minhas tendências congênitas estão fora do perímetro da equidade. Eu naturalmente me inclino ao que é proibido. Minha doença é constitucional, tornando-me pessoa detestável à sua ira. E em pecado me concebeu minha mãe. Ele retorna ao momento inicial de seu ser, para não difamar sua mãe, mas para reconhecer as raízes de seu pecado. Aqui seria a apropriação perversa das Escrituras se negássemos que o pecado original e sua depravação são aqui ensinados. Certamente os homens que objetam essa doutrina precisam ser ensinados pelo Espírito Santo
sobre quais são os primeiros princípios da fé. Charles Haddon Spurgeon, versículos 5 e 6. Foi uma constatação de espanto consigo mesmo, como se diante do grande e santo Deus, e portanto, ele segue com outra constatação colocada diante do Senhor. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, no interior. E é como se dissessem ambas, estou em todos os aspectos espantado, enquanto que com o olho sobre mim vejo quão infinitamente corrupto sou na constituição de minha natureza. Com o outro olho, contemplo e considero o Deus infinito e santo que é em sua natureza e ser, e que santidade é exigida pelo Senhor. Estou completamente consternado por ambas as percepções e não posso constatar mais nada, nem olhar para o Senhor. Deus Santo. Thomas Goodwin. Versículo 6. Eis que te comprases na verdade, no íntimo. Realidade, sinceridade, santidade verdadeira, fidelidade de coração. Estas são as exigências exigências de Deus. Ele não se importa com a aparência de pureza. Ele olha para a mente, o coração e a alma. O santo de Israel sempre estimou o homem por sua natureza interior e não por suas confissões exteriores. Para ele, o interior é tão visível quanto o exterior. Ele julga corretamente que o caráter essencial de uma ação está na motivação daquele que a executa. Purifica-me com isopo. Dê-me a realidade representada por cerimônias legais. Esta passagem pode ser lida com a voz da fé e também com a oração e assim contínua. E assim continua, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Ainda que eu seja imundo, há tal poder na propiciação divina que meu pecado desaparecerá. Ficarei mais alvo que a neve. Ficarei mais alvo que a neve. Ninguém além do Senhor pode me embranquecer. Mas o Senhor pode, em graça, superar a própria natureza em meu estado mais puro. Em seu estado mais puro, superar a própria natureza, em seu estado mais puro. A neve, em pouco tempo, acumula fumaça e poeira, derrete e desaparece. O Senhor pode me dar uma pureza duradoura. Posto que a neve é branca na base como é na superfície, o Senhor pode gerar a mesma pureza interior em mim e tornar-me tão puro que somente uma hipérbole, um exagero, pode estabelecer minha condição imaculada. Senhor, faz isto. Minha fé crê que esta é a tua vontade e ela bem sabe que tu podes fazê-lo. Dificilmente as Santas Escrituras apresentarão um versículo mais repleto de fé do que este. Considerando a natureza do pecado e a profunda compreensão que dele o salmista tinha. É fé gloriosa ser capaz de ver no sangue mérito suficiente, não todo o suficiente para expurgá-lo. Não. Todo o suficiente. Não apenas mérito suficiente, não, mas todo o suficiente, completamente suficiente, eternamente suficiente, para expurgá-lo por inteiro. Charles Haddon Spurgeon. Mas como isto é possível? Todos os tintureiros da terra não conseguem esconder o vermelho com o branco. Como então é possível que meus pecados, vermelhos como escarlate, algum dia seriam brancos como a neve? De fato, tal retrocessão não é ofício humano. Poderia ser somente por sua obra que fez o sol retroceder 10 graus no relógio de Acás. Pois Deus possui um nitrato de graça que não transforma somente o rubor dos pecados escarlate vermelhos, mas até mesmo a escuridão de pecados negros, escuros, mortais, ele traz de volta a sua pureza natural e alvura, alvo mais que a neve. Contudo, a alvura, o brancor, como manifesta na neve, não será suficiente,
pois eu posso ser branco como a neve e ainda leproso. Como foi dito de Geazi, que saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Deve ser então mais alvo do que a neve. E tal é a alvura, o brancor, que o lavar de Deus opera em nós e atua sobre nosso interior. Pois não há neve tão branca aos olhos dos homens como a alma purificada do pecado aos olhos de Deus. Sir Richard Bach. Versículo 8. Fazem-me ouvir júbilo e alegria. Da mesma forma que um cristão é o homem mais triste do mundo, também não há alguém mais alegre que ele, pois a causa de sua alegria é a mais grandiosa. Sua miséria foi a mais grandiosa, sua libertação a mais grandiosa. Portanto, sua alegria a mais grandiosa. Archibald Simpson, para que exultem os ossos que esmagaste. Ele gemia não somente sobre meras feridas da carne. Seus poderes mais firmes e ternos estavam quebrados em pedaços. Sua virilidade havia se deslocado, sido mutilada, tremendo de sensibilidade. Contudo, se Deus que o esmagou curasse todas as feridas, se tornaria uma nova boca para a canção. Todos os ossos antes trêmulos de agonia se tornariam igualmente sensíveis por intenso deleite. A imagem é ousada e também é o suplicante. Ele roga por algo grandioso. Busca alegria para um coração pecaminoso. Música para os ossos esmagados. Música para ossos esmagados. Essa é uma oração ilógica em qualquer lugar, mas não no trono de Deus. Mais ilógica que tudo foi a cruz onde Jesus Jeová carregou nossos pecados em seu corpo no madeiro. Mais ilógica que tudo foi a cruz onde Jesus Jeová carregou nossos pecados em seu corpo no madeiro. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 9. Esconde o rosto dos meus pecados. Ele disse no terceiro versículo que seu pecado estava sempre diante dele. E agora ora para que Deus o retire de seus olhos. Este é um pedido muito benéfico. Se mantemos nossos pecados diante de nossos olhos para persegui-los, Deus os lança em suas costas para perdoá-los. Se nos lembrarmos deles e nos arrependermos, Ele os esquecerá e perdoará. William Cowper. Apaga todas as minhas iniquidades. Se Deus não esconde a sua face de nosso pecado, Ele deve escondê-la para sempre de nós. E se Ele não apagar nossos pecados, Ele deve apagar nossos nomes de seu livro da vida. Versículo 10. Creia. O quê? O pecado nos destruiu a tal ponto que o Criador precisa ser chamado novamente? Que ruína então opera o mal dentro da humanidade. Cria em mim. Cria. O quê? O pecado nos destruiu a tal ponto que o Criador precisa ser chamado novamente? Que ruína então opera o mal dentro da humanidade. Cria em mim. Eu, em meu tecido externo, ainda existo, mas estou vazio, desértico, oco. Vem então e permite que o teu poder seja visto em uma nova criatura, em meu antigo ser caído. Tu fizestes um homem no início do mundo. Senhor, faze um novo homem em mim, um coração puro. No 7º versículo ele pediu para ser purificado. Agora ele busca um coração adequado a essa purificação. Mas ele não diz: purifique meu coração velho, meu velho coração. Não. Ele já tem experiência demais das desesperanças da velha natureza. Ele já tem experiência demais na desesperança da velha natureza. Prefere enterrar o velho homem. Prefere morrer. Enterrar o velho homem como algo efetivamente morto.
e ter uma nova criatura colocada para preencher em seu lugar. Ninguém, exceto Deus, pode criar um novo coração ou a nova terra. Versículo 11. Não me expulses da tua presença. Não me lances fora como imprestável. Não me expulses como a Caim, de tua face e teu favor. Permite-me sentar entre aqueles que compartilham teu amor, ainda que eu seja sentenciado a guardar a porta e mais nada. Mereço ter entrada negada em tuas cortes para sempre, mas, bom Senhor, permita-me, de qualquer modo, o privilégio que é tão caro para mim quanto a vida. Versículo 2. Restitui-me a alegria da tua salvação. Pequei contra ti somente pequei. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Aceita-me como um dos teus escravos. Versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação. Ninguém senão Deus pode devolver esta alegria. Ele pode fazê-lo. Nós devemos pedi-lo. Ele o fará para a sua glória e nosso benefício. Esta alegria não vem previamente, mas segue o perdão e a pureza. Nesta ordem, a segurança. Em qualquer outra é presunção ou vã ou delírio parvo. Charles A. Spurgeon. Não é pequeno consolo para um homem que perdeu o recibo de uma dívida paga lembrar-se de que o homem com quem negocia é bom e justo, ainda que sua inquietação não seja presentemente encontrada. O Deus com quem você precisa negociar é muito gracioso. O que você perdeu, Ele está pronto para restaurar. Quero dizer com isso, a demonstração da sua graça. William Gurnall. Como Deus pode restaurar aquilo que Ele não retirou? Pois poderia eu acusar Deus de retirar de mim a alegria de sua salvação? Gracioso Deus, eu não confiro ao Senhor a culpa de retirá-la, mas a mim, por perdê-la. A culpa de perder a alegria da salvação foi minha, Senhor, e somente minha. Pequei contra ti, e contra ti somente pequei. Sir Richard Baxter. Sustenta-me com espírito voluntário. Sou tentado a pensar que sou agora um cristão estabelecido, que venci isto, ou que desejei por tanto tempo que adquire o hábito da graça oposta, em que não há temor e assim posso aventurar-me perto da tentação, mais perto que qualquer outro homem. Isto é mentira de Satanás. Poderia falar da pólvora adquirindo o hábito de resistir ao fogo, de modo que não capture a faísca. Enquanto o pó estiver úmido, resiste à faísca, mas quando seca, fica pronto para explodir ao primeiro toque. Enquanto o Espírito habita em um coração, ele me entorpece para o pecado, de modo que se eu legalmente clamar a ele durante a tentação, eu poderei reconhecer o agir de Deus carregando-me durante esse período. Mas quando o Espírito me deixa, sou como pólvora seca. Que haja compreensão disto, Robert Murray McCheyne. Uma mãe amorosa escolhe um local adequado e um momento adequado para deixar seu filho cair. Ele está aprendendo a andar, tornando-se confiante demais. Pode ir até um local perigoso e, estando dotado de toda confiança, pode cair e destruir-se. Então ela, a mãe, permite ele cair em certo lugar e desta maneira, de modo que pode se ferir-se sadiamente e não perigosamente. A criança então perde sua autoconfiança e se apega ainda mais carinhosamente e com confiança à forte mão que pode guardar todos os seus movimentos. A mãe da sua querida mamãe. Então este Davi, esse pequeno filho do grande Deus caiu.
Foi uma queda dolorida. Todos os seus ossos estão quebrados. Mas foi uma lição preciosa e benéfica para ele. Davi já não mais tem confiança em si. Sua confiança não está agora em um braço de carne. Sustenta-me com espírito voluntário. Thomas Alexander. Versículo 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Os caçadores ilegais, depois de resgatados, são os melhores guardadores da caça. As graduação de PC ou pescador salvo, criada por Huntington, é mais necessária para evangelistas conquistadores de almas do que um mestrado ou doutorado em teologia e divindade. O currículo do pecador perdoado será adequado, pois foi aprendido na universidade da experiência, e seu método será eloquente, pois falará compassivamente, como alguém que sentiu o que declara. A plateia que o salmista escolheu é memorável. Ele instruía transgressores como ele. Ele ensina pecadores como ele. Outros poderiam desprezá-los, mas um sentimento semelhante nos faz um bem inexplicável. Sendo indigno para edificar santos, ele se arrastaria com os pecadores e humildemente lhes falaria do amor divino. Versículo 14. Livra-me dos crimes de sangue. Ele tinha sido o meio da morte de Urias, o Hitita. O Hitita, um seguidor fiel e afeiçoado, e agora confessa esse fato. Ademais, seu pecado de adultério era uma ofensa capital, digna de morte, que merecia a morte. E ele se rebaixa com alguém digno de ser morto. Penitentes honestos não fazem rodeios, não disfarçam, não terceirizam a culpa para confessar seus pecados em uma perífrase elegante. Antes vão direto ao ponto. Mereço morrer. Mereço o inferno. Chamam a espada de espada e tudo esclarecem. Que outra trajetória seria racional ao tratar com o onisciente? Ó Deus, Deus da minha salvação. Ele não havia se aventurado a aproximar-se tanto. Até agora havia sido, ó Deus, mas aqui ele clama, Deus da minha salvação. A fé cresce pelo exercício da oração. Ele confessa o pecado mais claramente neste versículo do que antes e, no entanto, lida com Deus mais confiantemente. Crescer ascendendo e em declínio ao mesmo tempo, e é perfeitamente consistente. Ninguém, exceto o rei, poderia remir a pena de morte. Portanto, é uma alegria para a fé que Deus seja o rei e que ele é o autor e consumador de nossa salvação. Ele é o autor e consumador de nossa salvação. E a minha língua exultará a tua justiça, e minha língua exaltará, glorificará a tua justiça. Seria esperado que ele dissesse, cantarei a tua misericórdia, mas Davi consegue enxergar o caminho divino da justificação. O justo viverá da fé, essa justificação de Deus, da qual Paulo depois falou. Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, pela qual o ímpio é justificado, e sobre a qual ele jura cantar sim e cantar robustamente desse caminho justo de misericórdia. Afinal de contas, é a justiça da misericórdia divina que é a grande fascinação. Note como Davi pregaria no último versículo. E agora aqui ele cantaria. Pregar e cantar. Jamais faremos demais para o Senhor, a quem devemos mais do que tudo. Se pudéssemos servir como pregadores, chantres, porteiros, organizadores dos bancos, aqueles que lavam os pés, ou todas essas simultaneamente, ainda seria pouco demais para demonstrar toda a nossa gratidão.
Um grande pecador perdoado torna-se um grande cantor. O pecado tem voz bem audível, e do mesmo modo a nossa gratidão deveria tê-la. Não cantaremos louvores a nós mesmos, se formos salvos, mas nosso tema será o Senhor. Nossa justiça, em cujos méritos permanecemos aceitos. O tema da nossa canção será o Senhor, que é a nossa justiça, em cujos méritos permanecemos aceitos, justificadamente. Versículo 15, e a minha boca manifestará os seus louvores. Se Deus abre a boca, ela certamente terá o seu fruto. A natureza daquilo que sai dos lábios do homem está em conformidade com o ponteiro que guarda seus portões. Com o porteiro que guarda os seus portões. A natureza daquilo que sai dos lábios, da boca do homem, ou da mulher, da criança, do jovem, está em conformidade com o porteiro que guarda os seus portões. Quando a vaidade, a ira, a falsidade ou a luxúria abrem as portas, os crimes mais sujos saem em marcha. Charles A. Spurgeon. Caso desejemos ser porteiros da casa de Deus, supliquemos primeiro que Deus seja porteiro em nossa casa, para que Ele feche a portinhola em nossa boca contra discursos repugnantes e abra as bocas de nossos lábios para que manifeste os seus louvores. Essa foi a oração de Davi e deve ser a nossa prática, na qual observaremos 3 pontos em especial. Quem? O Senhor. O que? Abra meus lábios. Por quê? Para que minha boca manifeste os teus louvores. Quem? O Senhor, o Altíssimo Deus soberano. O que? Abra os meus lábios. Me dá desejo, me dá forças, me dá graça. Para quê? Para a tua glória. Só lhe deu glória para que minha boca manifeste quão bondoso, justo, quão lindo tu és, Senhor. John Boyce. Ele ora para que os seus lábios sejam abertos. Em outras palavras, que Deus lhe concedesse motivos para o louvor. O significado geralmente conectado à expressão é que Deus direcionaria sua língua de tal forma, pelo Espírito Santo, que o ajustaria para cantar seus louvores. Mas ainda que seja verdade que Deus deve nos dar as palavras, e se Ele não fizer, ainda assim, não podemos permanecer em silêncio em seu louvor. Davi parece intimar que a sua boca não se abrirá até que Deus o chame ao exército de ação de graças, concedendo-lhe perdão. João Calvino. Versículo 16 e 17. Algo partindo serve para algum, algo partido quebrado serve para algum propósito? Podemos beber em um cálice quebrado? Ou podemos nos apoiar em um cajado quebrado? Mas ainda que outras coisas sejam piores por terem sido quebradas, um coração nunca atinge sua melhor condição até que seja quebrado. Pois até que o seja, não podemos ver o que está em seu interior. Ainda que Deus ame um coração pleno em afeição, Ele ama um coração quebrantado em sacrifício. Sir Richard Bach. Versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Quando o coração sofre pelo pecado, o Senhor se agrada mais do que quando novilhos sangram sobre o cutelo. Charles Haddon Spurgeon.